Enquadrar aqui. Tá Olá! tranquilo? Agora sim, boa Agora, noite. agora é oficial. Agora é oficial. É. E aí, Ó, queria começar agradecendo muito, tá, Paulinho, por você ter topado esse meu convite. tá jóia. Essa é a minha primeira, um pouco nervosa. Ai, meu Não, Deus. é um bate-papo, né? É isso, é a primeira live aqui desse projeto do Help Juris, né? Uhum. E eu desde o começo eu falei assim, gente, não tem ninguém mais perfeito para fazer uma live comigo senão o Paulo. E aí? Porque você é o meu professor. É com Uhum. quem eu aprendi sobre isso, sobre custas. Então eu falei assim, essa é a pessoa perfeita que vai poder, né, trazer toda essa experiência, toda essa bagagem que você tem para a gente aqui, para os nossos seguidores que estão começando a descobrir esse mundo novo, né? E vendo a possibilidade de melhorar, né, o trâmite dos processos, simplesmente aprendendo sobre esse tema. Sim. Então, a nossa ideia hoje é trazer aqui questões bastante relevantes e que são, assim, normalmente tema de dúvida, né? Sempre dos advogados. Mas, enfim, eu queria primeiro uma primeira coisa para os nossos seguidores aqui do Help Juris. Eu queria que você se apresentasse, que você contasse para a gente um pouquinho da sua história aqui no tribunal, contasse para a gente sua experiência. Tá jóia. Boa noite aí, pessoal. Primeiro, eu que sinto lisonjeado de fazer com vocês aí a primeira live, né? Do seu projeto. E fala pro pessoal, o seu projeto é novo. Antes de me apresentar, né? É uma ideia excelente, né? Porque vai ajudar muitos colegas, não só servidores, mas principalmente advogados que tenham dificuldade no recolhimento de custas e até mesmo no andamento do processo. Simplificar ao máximo a vida do advogado para ver se o processo acelera, né? Conforme você está Sim. passando essa mensagem. Eu acredito muito no seu projeto, já me coloquei à disposição. Se você precisar de um apoio, pode contar comigo. E Nossa, agora, te falando agradeço. um pouquinho, estou no tribunal há uns 30 anos, né? E desses 30 anos, assim, quando saiu a lei de curso em 99, eu já ministrava curso, né? Porque era um apanhado de enunciados, de julgados, e não tinha, ninguém sabia nada, como direcionar aquilo. Inclusive, os primeiros anunciados, nós participamos para formar esses anunciados e tal. E é uma matéria que eu peguei, assim, me identifiquei muito, né? Eu sou servidor, instrutor de outras matérias, mas meu carro-chefe é custas, é uma área que eu domino bem. E, na verdade, custas é direito tributário, né? Não tem Sim. nada mais que direito tributário. Então, então juntando a prática com o estudo, né? Eu domino bem esse assunto e a gente está sempre atualizando, que toda hora muda uma coisinha aqui, uma coisa lá, e a gente sempre está disposto a ajudar o advogado, a parte, o colega, né? Atualmente, eu estou lotado numa vara civil da capital, 31ª Vara Civil, estou lotado lá no gabinete, né? Passei uma temporada aí de 6 anos em vara criminal, né? E Bastante agora tempo. retornei para a Vara Civil. Já trabalhei em Vara Única, já trabalhei nas comarcas de Piraí, Barra do Piraí, Pinheiral, Barra Mansa, Volta Redonda e agora estou na capital. Né? Tem 3 anos, vai fazer 3 anos que eu já estou na capital. E Sim. eu estou na Vara Civil, que a gente chama de puro sangue, que é civil. Não tem orfanológico, não tem fazenda pública, não tem nada disso. Era o meu sonho trabalhar em uma Vara Civil puro sangue. Mesmo. Né? Mesmo, de verdade, na Mesmo, essência. de Né? verdade. E uma coisa que eu observo nessas minhas andanças em vários cartórios e tal, que a dificuldade é a mesma em qualquer lugar. Agora, eu estou em vara civil, quando eu fui para lá, eu acreditei, tem vários escritórios grandes, né, que atuam, ainda mais no Fórum Central,
eu tive uma passagem pelo MEA, ficamos 2 anos no MEA, na segunda civil do MEA, e agora eu estou lá na primeira civil de... Não, é a primeira civil do MEA, agora estou na 31ª da capital. Mas aí eu Sim. percebo que a dificuldade é a mesma, tanto no recolhimento de custas, quanto nos procedimentos e nas rotinas cartorárias. Então, você tem muito a contribuir aí com o seu projeto. Estou botando muita fé nesse projeto. Ontem eu assisti a sua palestra de Barra Mansa, gostei muito da sua desenvoltura, né? Ah, obrigada, obrigada. Para quem está Fico dizendo que está lisonjeada. começando, já está muito bom, está indo muito bem, né? Ah, E é obrigada. isso. O que eu costumo dizer é o seguinte: quando a gente está ministrando um curso, a gente está aprendendo mais do que ensinando. Porque É muito verdade isso. a gente aprende com as perguntas, que é uma coisa que você não imaginava, a pessoa tem aquela dúvida. Por mais que você ache que aquilo é uma coisa simples, para quem está do outro lado não é tão simples, né? Os advogados, muitas vezes, reclamam com razão. A gente sabe das dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, né? E é importante você mostrar o tribunal, o procedimento de dentro para fora. Porque as pessoas não têm noção do que a gente passa lá dentro, né? É carência de funcionário, e o Tribunal do Rio é um dos melhores do Brasil, não tenha dúvida. E eles investem muito em tecnologia e tal. Espero que eles convoquem mais servidores, mas não adianta você colocar lá computadores novos se não tiver ninguém para operar esse computador, né? Então é importante, sim, esse seu projeto de mostrar para o advogado, para quem tiver interesse no seu conteúdo, estudante de direito, estagiários, né? Porque é muito comum um colega estagiário trabalhar no escritório de advocacia e o advogado mandar ele preencher uma greve. O menino, acho que passa até mal, né? Que nunca ouviu falar na greve, né? E eu costumo dizer assim o seguinte, né? Para a pessoa preencher uma greve, é fácil. Você vai lá no sistema e é tranquilo de preencher a greve. O grande segredo é você entender por que você está colocando aqueles valores ali das custas, né? Então, o pessoal sente muita dificuldade com relação a isso e nós, servidores, temos dificuldade. Você imagina o usuário. Eu digo usuário, que é importante, que é um geral, né? O usuário pode ser o advogado, a própria parte, né? E, enfim, então, a gente está aqui para colaborar. É bom que eu dou uma aquecida também, porque esse ano quase não ministrei curso, né? Porque eles descentralizaram os cursos, né? Os NUR não ministram mais curso, está tudo no Rio. E esses cursos online, a gente, às vezes, é muito instrutor e não estamos tendo oportunidade de passar a nossa mensagem. Mas eu estou sempre estudando, atualizando, e no dia a dia também eu acabo tendo que ler alguma coisa para poder ajudar a tomar uma decisão, né? Mas você falou uma coisa muito interessante aí. Inclusive, há pouco tempo a gente fez um vídeo falando sobre isso. Que os advogados, às vezes, têm um receio assim, nossa, mas é tão complicado, custos envolve tanta matemática, e não envolve matemática. Porque a matemática que envolve é a matemática de calculadora. Só que o que envolve de verdade, que é o que faz diferença, é o que você disse, é a interpretação. É a pessoa conseguir definir qual modelo se encaixa nos pedidos que ela está fazendo. Sim. Ela fazer, né, esse encaixe, é como se fosse um quebra-cabeça. E ela está lá com uma ação, ela precisa recolher as custas para entrar com aquela ação e ela, às vezes, se vê perdida naqueles cento e não sei quantos modelos de greves iniciais, né? Então, a nossa ideia com esse projeto, Paulinha, é exatamente dar uma orientação para o advogado, né? Que ele possa conseguir se encontrar nessa loucura toda e aprender a fazer esse tipo de interpretação. Para o que ele tem que olhar, o que é importante, né, ele perceber e interpretar e conseguir jogar o pedido dele ali, entendeu? Mas principalmente que assim, eu tenho certeza que você tem mais que o dobro da minha experiência. Participou aí do início
das custas, né? Você é quase pai das custas. Quem dera. Não, nem tanto. Mas você, então, tem uma experiência muito maior que a minha. Tenho certeza que você vai acrescentar ainda mais no que eu tenho para falar hoje aqui. Que é o seguinte, eu comecei a perceber, e até o Hugo, meu marido, que quando ele foi para a Vara Civil, ele também agora está trabalhando na Vara Civil, ele é uma pessoa assim que esmiuça, sabe? Cada coisinha que ele vê de errado, ele fala assim, nossa, mas você viu que não sei o que tá errado? Você viu que não sei o que lá tá errado? Que às vezes eu passo meio batido pelas coisas, mas ele não, ele, sabe, futuca ali em cada defeitinho que ele vê. E aí ele começou, amor, você já reparou o quanto que os processos demoram toda vez que o cara recolhe errado as custas? Eu comecei a perceber aqui, pô, aqui levou não sei quantos meses, no outro levou não sei quantos anos. Eu falei, nossa, eu já tinha reparado, mas não tinha me atentado mesmo para ver isso no dia a dia. Sim. E aí, depois que ele, né, virou essa chavinha para mim, eu comecei a realmente ver e parar para perceber mesmo, contabilizar. Cada um que passava por mim, que eu olhava ali que estava errado, que tinha recolhido errado, eu ia perceber. Eu via quando o advogado tinha feito aquele pedido inicial. Às vezes, por exemplo, né, ele pedia uma citação, um mandado de citação para ser renovado em tal endereço. Só que aí o advogado peticiona, só que não recolhe de cara. Ele peticiona sem recolher nada. Aí ele é intimado para recolher as custas. Aí, só nisso, só esse tempo de processamento, que às vezes o que o advogado não entende é como é que gira o trâmite, né, dentro do cartório. Quando você peticiona, doutor ou doutora, sua petição vai para uma fila de processamento. Aí, quando chega na sua vez, na vez daquele processo, a gente abre a petição, lê, vê o que o processo está pedindo. Aí a gente vê, por exemplo, esse pedido. Você pediu uma citação num determinado endereço. Aí a gente vê, se o seu cliente não tem gratuidade de justiça e você não recolheu as custas, a gente vai fazer um ato ordinatório te intimando para você recolher essas custas. Vai fazer uma intimação eletrônica, que o advogado tem 15 dias para abrir essa intimação eletrônica, tá? Muitos não abrem, então é tácita mesmo, roda esse tempo todo. Aí que ele vai ganhar lá 5 dias para recolher as custas, então nisso já foi 20 dias. Aí ele peticiona com a greve. Eu já fiz Isso volta uma... para o processamento. Pegando um gancho, nesses 3 anos que eu estou em vara civil específica, eu já fiz uma média de prazo. Demora 90 dias. Em média. 90 dias. Tá? Em média. É isso mesmo. Você chegou na mesma... e tal, vai um pouquinho antes, mas a média de atraso são 90 dias. Só para não perder o raciocínio também, com relação a peticionar, explicar para os colegas advogados o seguinte: o nosso sistema é automatizado para recebimento de petições. Então, o advogado vê lá que está 30 dias lá para a juntada, ele faz uma petição reiterando aquele mesmo pedido. O que acontece? O processo volta para o fim da fila. Volta para o final da fila. Mas não foi o cartório que fez isso, é o próprio sistema do EFP. E nós trabalhamos em ordem cronológica. A gente vai a partir do mais antigo para o mais novo. Exatamente. Então, eu peguei um processo em que a advogada peticionou 8 vezes. Mesma petição. Então, quando ia chegar a vez dela, que na vara do MEA demorava, em média, 40 dias para juntar uma petição, nunca chegava a vez dela. Então, ela entrou em contato com a gente e eu expliquei para ela. Cada vez que a senhora peticiona, pedindo urgência, se a senhora não pedir um atendimento virtual ou despachar pessoalmente, ele vai ficar no final da fila sempre. Né? Então, tem essas questões aí. Tem exatamente isso. Mas aí, vamos contabilizar, porque é essa média mesmo, 90 dias. Só que ele não vai fazer um pedido no processo inteiro. Serão vários pedidos, né, ao longo do trâmite processual. Então, isso aí gera, Paulinho, um atraso que chega a anos. Sim, com certeza. Anos de atraso por algo que é o advogado que pode mudar. Exatamente. Então,
a minha ideia é demonstrar para o advogado o poder que ele tem nas mãos dele, e que não tem nada a ver com convocar mais servidor para o tribunal, com mudar não tem que mudar o sistema e não sei o quê, porque isso não está nas mãos do advogado fazer. O que está nas mãos dele é, por exemplo, recolher as CUS corretamente. É, por exemplo, peticionar de uma forma mais eficiente, já informando a GRERG, vinculando essa GRERG, Sim. porque eles não vinculam. Isso aí gera um trabalho para o cartório. Doutores, doutoras, quem estiver assistindo a gente, o que eu quero demonstrar para vocês é o seguinte: a ideia não é, você quer que eu faça o trabalho do cartório? Não é isso. O que eu quero demonstrar é que toda vez que você faz a sua parte bem mastigadinha, bem assim, redondinha, isso faz com que o cartório ganhe tempo para processar mais processos. E isso significa que a gente vai passar pelo seu processo mais vezes, mais rápido. Então, mais rápido o seu processo vai estar apto para sentença, mais rápido o seu processo já vai estar em fase de execução e mais rápido você está recebendo seus honorários. Exato. Que é o que todo advogado quer, é receber seus honorários o quanto antes. Quer ver uma coisa que atrasa muito, e as custas são relativamente pequenas, é consulta eletrônica de endereço. O advogado pede consulta no CIS do Ajude, no Renajude, Infojude, Serasa Ajude, tantos judes que for, né? E a custa R$1, salvo engano, com os acréscimos. Não vale a memória. Um instante, uma coisa assim. Então, eu arriscaria de... Ele sabe que o juiz, a maioria, defere esse tipo de providência, né? A maioria. E se não deferir, se ele agravar, o tribunal vai mandar pesquisar, você é obrigado a fazer isso, né? Sim. Oficial. Então, o que acontece? Eu já pagaria a GRERG, óbvio, e chega muito na conclusão. Hoje mesmo fiz vários. Está lá na conclusão, tudo bem, defere, recolhe umas custas, depois volta concluso. Esse volta concluso daqui 30, 40, 50 dias. Então, por exemplo, a gente já poderia fazer a pesquisa no mesmo ato e mandar de falar sobre os interesses, mandar, né? Uma outra coisa também, às vezes eles requerem citação profissional de justiça, recolhe custa de atos postais, ou vice-versa, né? São detalhes que atrasam o processo para eles mesmos, né? O cartório não pode praticar nenhum ato, né? Você já falou na palestra e tal, e vai repetir várias vezes, tem conhecimento disso, tem previsto. E o cartório não pode fazer nada se as coisas não estiverem rebolidas. Não pode fazer. É proibido por lei de fazer. É proibido por lei. Então, se ele não adiantar pagar isso, o cara fica esperando o deferimento do advogado para poder pagar uma custa de R$20, né? E ele não vai perder isso, porque se for porventura muito improvável, né, de um juiz indeferir, ele pode pedir restituição depois, ou deixar isso de crédito lá no processo, e usar isso lá na... Não tem problema nenhum, né? Então, são coisas assim, penhora online, por exemplo, esperem penhora online, e não recolhe a GRERG logo, né? Recolhe logo, a providência vai ser... Eu acho que, às vezes, talvez falte para o advogado pensar dessa forma, né, com esse raciocínio que você está pensando. Tipo assim, qual o pedido que eu vou fazer, que já é um pedido que normalmente o juiz vai deferir de cara, que é algo que não tem por que ele indeferir. Por exemplo, essa situação de pesquisas, né? Outra situação, renovação de diligência que foi negativa. Não tem por que o juiz não vai indeferir o seu pedido. Porque, afinal de contas, se foi negativo por endereço e você está trazendo um novo endereço, gente, é esse o trâmite do processo. Né? Não tem por que você ficar esperando o juiz, se o juiz indeferir. É meio estranho até, né? Uma dica aí na sua caminhada aí, que vai ser mais específica, é bom você explicar para o advogado a diferença de infrutífero para negativo, né? Que o infrutífero era novas custas. O infrutífero, ele foi lá, o cara não estava em casa, sem infrutífero. Então, ele tem direito de um novo mandado sem custo. O negativo, mudou de endereço. Ele não mora ali e o advogado não forneceu o novo endereço, conforme você está dizendo. E o infrutífero, não. Às vezes, o advogado paga novamente, necessariamente, onde foi. Então, essas questões, é bom bem você fixar bem para eles entenderem a diferença de uma para outra, para não gerar prejuízo nem atraso, né, nos processos. No processo. Claro, claro.
É exatamente isso, porque tem muitas situações, às vezes, que aí recolhe até demais, né? Aí onde precisava recolhe de menos, não recolhe, aí a hora que não precisa recolhe demais, Exato. Pode né? estar Enfim. faltando, né? Mas, ô Paulinho, você me conta uma coisa, de toda essa sua experiência aí, o que que você acha que é mais complicado? O que que eles mais erram de Olha só, custas? acumulação de pedidos. Eu acho que eles se equivocam bastante. Não sei se algumas pessoas sabem que tem que recolher e não recolhe lá para o procedimento comum. Um caso Uhum, fácil de entender, né? Indenização por danos morais com o nome incluído em cadastro de inadimplência, né? sim. Ele vai entrar com ação indenizatória e dano moral. Ponto. Chamou de indenizatória, de rito comum, né? Uhum, E lá nos pedidos ele coloca uma tutela no meio, né? Uma tutela que, na verdade, é uma obrigação de fazer, para retirar o nome do, uhum, do autor dos cadastros de restrições, né? Serasa, enfim. Isso aí, sim. na verdade, são dois pedidos, né? Uhum, Não é requerimento, até porque tutela de urgência e tutela antecipada vai ser parte da sentença. Só está sim, adequando a prestação constitucional. Então, o que sim. acontece? Eles vão, recolhem um ato, quando na verdade são dois. E o cartório vai certificar isso, e eles vão no balcão perguntar por quê. Porque eles estão Por quê? entrando com a mandatória. Eles não estão entrando com a obrigação de fazer. Mas, de Sim, fato, é uma obrigação de fazer. Ele só não deu nome. Né? Só não é. Deu falou. nome lá em cima, mas. Conforme Uhum, o Alexandre de Câmara já fala há décadas, a ação, o nome é bacana. Você coloca o nome que você quiser. O que vale é o som do pedido. Você tem que ir lá nos pedidos. exatamente. Se tem a obrigação de fazer, se tem declaratório, se tem um pedido pecuniário. Aqueles esquemas que você já passa nos cursos, e eu tenho Uhum, que você vai acompanhar isso, que é a forma mais fácil deles entenderem isso. Então, quando for recolher sim. uma tese, vai direto para o pedido da inicial. O que é que eu estou querendo? Qual é a minha finalidade desse processo? Eu estou querendo dano moral, que eu fiquei ofendido, que eu não fui para o SPC indevidamente. Mas eu também quero que o meu nome seja retirado de lá. Então, são duas providências. Né? Sim. Eu quero ainda que declare a inexistência desse débito. Já tem mais uma declaratória junto. Então, Uhum, e lá nos pedidos, o que ele realmente está querendo. Eu costumo simplificar dessa forma. O que, é que eu estou querendo? sim. O que, é que o meu cliente está querendo? Né? Ele está querendo ser É. indenizado, ele está querendo que declare que esse débito não é dele, que foi uma fraude, por exemplo, e ele quer que fique o nome dele. Então, são três pedidos, e aí você vai na carteira de custas. Inclusive, está aberto. Uhum, sim. Né? Então, E é é interessante, pequeno detalhe. Às vezes passa batido, né? Às vezes o passa cartório está batido. batido, mas você pode chegar lá na frente, dar um cartório ver e cobrar dele. Então, para evitar problema, ele recolhe logo, né? E, É, esperar, a gente. porque às vezes, na maioria das vezes, lá na capital tem central de atuação, né? Cuja nem certificado, Ah, olha que tá. beleza, né? E É ele uma não deixa beleza. passar nada, não deixa passar nada. E quando passa, eu seguro lá dentro. Seguro assim, né? Dou uma peneirada, né? E aí Ah, gente, você vai quem perder tiver tempo preocupação que cair na. É 31ª sua, né? na primeira. E Quem olha que, cair aí ó, na 31ª, gente, ó, não vai sem escapar. chance, tá? Pode. Passa no funil Eu do já vi Paulinho, já era, tá? tá? É isso aí. História de resenha, volta redonda. Parece que o mundo é grande, mas não é. É menor que a gente imagina. Estou lá É trabalhando verdade. no escritório daqui da região, né? E é isso aí. Mas a maioria dos servidores hoje tem um preparo muito maior. Você imagina isso, a novidade para todo mundo, uma loucura. A postura de custas tinha 500 páginas, uma apostila que a gente ministrava de Nossa, colégio. Quem imagina. ia ler aquilo nunca, né? Então a gente foi Uhum. peneirando, foi simplificando, foi operando a situação, foram de curso. Tem colega que fazia curso todo ano comigo, né? Depois proibiram o cara de curso, eu acho que isso é uma grande bobagem, né? Até porque É, ele, com a idade cartório, então a idade, umas regras que não dá.
que é a matéria que eu acho Não dá para entender. e é importante Uhum. ter que a intenção de todo mundo é recolher um valor justo para todo mundo. O tribunal não quer aumentar a arrecadação, cobrar na né? Mas, Uhum. por lei, nós somos obrigados a fiscalizar isso. Por quê? Conforme eu te disse, isso aí é um direito tributário, é tributo. Sim, Só sim. dá para isso para o tribunal administrar. Você conhece a história do Fundo Especial? Não, não conheço. Isso, o Fundo Especial tem um jogo lá no Maracanã, onde estava o governador, que na época do Antônio Garotinho, você deve conhecer das páginas, Uhum, uhum. e o presidente da época, que era Manuel, o nome do cara lá. E aí eles conversaram sobre isso, porque antigamente você recolhia em dados as custas, quer dizer, a taxa judiciária. Esse dinheiro ia todo para o executivo. Então, do executivo Caramba. repassava o cara quando ia repassar. Então, muitas vezes a gente não tinha nem material para trabalhar, comprar papel, comprar caneta, lápis, e tomar máquina de escrever, da máquina, ou computador emprestado. Então, foi muito bom para o tribunal, para nós servidores e principalmente para o advogado. Se a gente tem fóruns que temos na região, com conforto, Uhum. com equipamento, com sala de audiência, com elevador, tudo é dinheiro do fundo. E é bom Sim. para o advogado, porque o que arrecada com fundo não é para pagar salário, tem de Uhum. juiz, tem de servidor. O salário do juiz servidor é pago do décimo, que é obrigado a repassar, do décimo constitucional. Sim. O Sim. Estado é Que é obrigado a pagamento de pessoal, né? poder especificamente da despesa pessoal. Até porque seria muito arriscado o levantamento que ia arrecadar. Então, corria o risco Sim. de não conseguir cobrir a folha de pagamento. Então, não ia adiantar. Então, é isso que a gente tem que passar essa visão do advogado entender que é necessário poder a OAB está para reduzir o valor de custas. É Uhum. possível que do ano passado aumentou consideravelmente o valor. Eu estou olhando aqui, está Aumento. até estou até assustado. Estou bem. A taxa aumentou absurdamente, né? Igual eu vi lá na sua advogado falando do honorário de R$ 300, e os custos são 300 e pouco. Uhum. Só que eles esquecem, outro detalhe, advogado que estiver presente, muitos esquecem de incluir na sua planilha esse valor da taxa da execução de honorário para cobrar, Que foi exatamente o que eu falei para né? ele. É. E aí, tudo bem, tem que considerar o que pagou de fato na inicial, se incluiu na base de cálculo. Sim. A pessoa, nós temos a obrigação, mas que eles derem bastante, acontece muito quando o autor foi da gratuidade justiça, o autor, cliente dele. Então, não pagou Uhum. e ele vai executar os honorários dele. Muitas vezes, eles fazem Isso é o que execução mais acontece. acontece. E aí o advogado tem que pagar a taxa, né? Uhum. De pagar, agora tem que pagar, mas é uma ação nova, é uma parte nova. Você acha? Claro. E é de cumprimento de sentença. Então, o que ele gastou ali, ele tem que incluir. E hoje, pela primeira vez, eu peguei o processo do advogado, inclusive a intimação agora do devedor, já incluiu o que ele pagou mais da taxa, Olha. né? Então, Não, quer hoje, dizer, hoje você pegou um exemplo do advogado que fez direitinho, de que já direito, incluiu lá, é, né, o valor da taxa judiciária, já cobrando do sucumbente, né? em compensação, o outro fez tudo errado, que foi advogado do autor, né, executando a honorário de sucumbência. Aliás, advogado do autor mesmo. Aí, ele só está executando as sucumbências, os honorários. Uhum. Duas vezes, se a parte pagou, entendeu? Ele não fez uma execução do Entendi. autor só de custas, e essa ação não é compensação de dano moral, só teve minha sucumbência. Então, Uhum. ele incluiu na tabelinha dele de honorários a que o autor pagou. Esse dinheiro não é dele, é do autor, da parte do bolso. E para piorar a situação, mora sobre custo. Isso não pode. Custo, quando você vai executar
bolso, você aplica só a correção monetária de acordo com o FIR, porque é reembolso, Entendi. não tem caráter, não tem natureza indenizatória. Não é o caso Entendi. agora de juros de 1%, de licitação ou de acordo com o julgado, sendo caso, reembolso, custa. Então, o que que olha essa planilha antes do setor, porque a gente Uhum. e vai vir com cara. Né? Então, quer dizer, o juiz não deixou de separar isso, se ele quiser executar do autor, pode Sim. ter uma outra totalmente independente, autônoma, né? E a Claro, gente claro. vai vendo de tudo, né? Com E vamos, certeza. vamos ajudando. Tá? E teve um outro caso interessante ontem também. Eu falava duas advogadas eram autoras, assim, tem uma açãozinha Ah. meia e tudo, e elas constituíram informar quais coisas que elas aplicaram o acordo, não falou na sentença. E o juiz Uhum. então, tudo bem, você vai aplicar juros de tal data e correção monetária de tal data. Ela veio até foi presidente da parte delas e ia dar uma positivo. Então, se ela está errada, e todo o excesso lá, pode não, elas iam pagar para sobre o excesso. Então, foi pedido para o juiz. Ou mandar, ou falar para ele. Uhum. E É, por aí vai. São com certeza. são novidades. Né? É isso mesmo. Inclusive, Paulinho, essa nossa conversa, essa nossa live hoje, ela é um aquecimento para uma aula muito especial que eu vou dar aqui na verdade vai ser até no YouTube, tá? Eu estou aproveitando, essa é a primeira vez que eu estou fazendo um convite oficial e estou muito honrada de poder estar fazendo esse convite aqui junto com você, tá? Vai ser uma masterclass que se chama Acelerando Processos no TJRJ, em que eu vou estar falando muito disso aqui que a gente está conversando hoje, mas e já dando, né, muitas dicas, muitos ensinamentos para o advogado conseguir agilizar, né, o processo dele, agilizar o recebimento dos honorários dele, para que ele possa pegar toda essa experiência em que a gente pode passar de quem está, né, do outro lado do balcão, para ele poder aplicar isso no dia a dia. Porque ele vai ver que existe um jeito fácil de fazer isso, né? Apesar de parece muito complexo, mas existe um jeito da gente simplificar isso aí. A gente chama isso aí de cortar caminho. Cortar, Cortar caminho. sabe quem Isso fazia aí. muito isso? O Romário, jogador. O Romário sabia o local do campo que ele ia correr, Aham. do gol. Então, o jogador Isso. rodando todo dia consegue proteger o Romário. E a intenção assim, que eu percebi do treinamento é essa, cortar caminho, não é Encurtar prolongar. caminho. Né? E aí pedi o pessoal que dá do direito, comece a seguir aí o Help da Daphne, que tá, o conteúdo dela está muito bem. E uma outra coisa também, Daphne, Ô Paulinho, o pessoal, para mim tá cortando um pouco também seu áudio, mas o pessoal tá comentando aqui que o áudio está cortando também para eles. Eu achei que fosse só para mim aqui. ah, vê se melhorou. Vou segurar aqui um pouquinho. Eu estou no Melhorou. celular aqui. É o seguinte, hoje com o processo eletrônico, a gente tem muito advogado de Minas, São Paulo, Paraná. Então, eles ficam assim, assustados Ficam. com o nosso regimento de custas. Vamos chamar de regimento. Né? Uhum. E nos outros estados, Minas, por exemplo, eu acho que já tive uma ação civil lá, salvo engano, sai um boleto. Você já pega esse boleto bancário na própria distribuição, no ato da distribuição. É uma coisa bem mais simplificada. Né? Entendi. O estado do Rio, salvo engano, o segundo que mais arrecada no Brasil. Mas a norma é muito complexa mesmo.
né? Para você ter uma ideia, só para aqui, ontem eu estava preparando um slide, eu vou fazer uma palestra lá na OAB de Volta Redonda, segunda-feira, 18h30. Todo mundo aí está Uhum. convidado. Então, eu estou montando um slidezinho, que tem muito tempo que eu não inicio o curso. Estou com saudade do curso presencial também. A gente troca Uhum. A gente tá com experiência. saudade de você, dos seus cursos, tá? Na hora que você fizer, eu falo também. Então, vamos ver se a ESAGE vai voltar com isso, né? Mas aqui, só para Uhum. você ter uma noção, eu fiz uma parte lá da isenção do artigo 17, se não me engano, inciso 10º, que dos maiores de 60 anos até 10 salários mínimos Sim. estão isento de custas, né? Uhum. Então, o que acontece? A regra, isso aí é só para custo e não para taxa, né? Porque a Sim. taxa é uma outra legislação que é o Código Tributário Estadual. Contudo, tem Câmara que entende que estende, né? Uhum. Porque veja só que interessante, desembargador, eu peguei 2 acórdãos da mesma Câmara. Cada um decidiu de uma forma. Um decidiu que não, que é assim, a minha linha, né? Que são naturezas, são fatos geradores totalmente diferentes, legislação totalmente diferente, de um para o outro. Porque a taxa Uhum. não tem essa previsão de isenção para maiores de 60 anos. De 60 anos. Está ouvindo? Cortou? Oi? Deu Oi? uma falhada aí, tá? Você Você está cortou aqui para ouvindo? mim. Deu uma falhada. Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo também? Tá ouvindo? Sim, sim. Só, Voltou? só a imagem, só que tá um pouco. Só a imagem está um pouco trêmula, mas eu estou ouvindo. Então, só para Tá. concluir. Então, lá na lei de custos tem um artigo 10 que ele elencou o que é despesa judicial. Só que aquele artigo 10 ele coloca lá perícia, ele coloca custas judiciais, inclui. Só que a intenção do legislador, no artigo 10 foi para a questão de reembolso. Considera como despesa a taxa judiciária. Então, o desembargador Paulinha, entende tá, que, tá de falhando aqui para acordo com o mim. artigo 10, combinar com 17, estaria também dessa. Parece que está meio travado. Tá travado. Né? Mas aí você Calma está aí, me só um vendo aqui? minutinho. Ei. Eu não sei se é a minha internet aqui que tá travando. Pode Você tá me ser, ouvindo? que só estou ouvindo. Sua imagem só está um pouco embaçada, mas estou ouvindo. Para mim também a imagem tá ruim, mas estou te ouvindo agora. Tá bom? Então é isso. Vamos Então lá. isso aí é uma dica. Volta o artigo 10º aí para mim que eu perdi. É Falhou o até sua seguinte, voz para mim. vamos repetir então. Nesse acordo que eu vi, e alguns outros acordos, o desembargador entendeu o seguinte: conforme lá no artigo 10 da lei de custas, né? Esse artigo Tá. 10 ele define o que vem a ser despesa judicial, certo? Está Uhum. ouvindo? Certo. Travou? Pô, tô te ouvindo. Está ouvindo? Então, ele entendeu o seguinte: se combinar o artigo 10 com o 17, estende a isenção para a parte que tenha mais de 60 anos e que ganha até 10 salários mínimos também ficaria isento de taxa. Só que Tá isso é certo. entendimento. Mas, como o seu curso é facilitar o advogado, eu, dependendo do valor da causa, do valor do pedido, né, eu Uhum. arriscaria um agravo. Né? O juiz vai dar para você a Entendi. isenção, mas eu acho que vale a pena. Se cair na sexta Câmara, por exemplo, a maioria lá entende que não paga taxa Entendi. também. Agora, dependendo da Uhum. Câmara que cair, vai pagar taxa. Né? Então, acho que vale a pena. É, eu acho que vai, Entendeu? vai depender muito da Mas situação eu do acho que a sua processo, né, internet aí não Paulinho? está legal, não. A minha internet tá ruim. Melhorou? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Você quer sair e voltar?
Calma aí, vamos ver se vai melhorar. Vê se tá melhor, Paulinho. Tá me Ah, vendo? tô te ouvindo. Tá me Tá, ouvindo eu bem aí? troquei a internet. Vamos ver se melhora. É, tá me ouvindo. Entendeu a conclusão? Entendi. Eu ia comentar o seguinte, que eu acho que o advogado tem que analisar o caso concreto dele, né? Porque, de repente, se é uma ação que a taxa judiciária vai ser muito alta, às vezes vai inviabilizar até, né, da pessoa entrar com aquela ação, porque se ela ganha até menos que 10 salários mínimos, né? Se ela ganha mais que 10 salários mínimos, mas suponhamos, fica ali bem pertinho, né? Ou ela ganha muito menos, isso aí pode realmente vir a trazer um grande prejuízo na vida financeira do cliente dele, né? Então, acho que vai valer a pena ele tentar. E se não der, o máximo que vai acontecer é ele realmente ter que recolher a taxa. É. Mas aí ele já vai contabilizar esse tempo, né, Paulinho, no trâmite do processo, né? Ele tem que já pensar nessa Isso vai estratégia. dar uma atrasada boa, mas aí ele já está ciente que isso aí vai acontecer, né? Porque o caso é o seguinte, não é o caso de gratuidade e justiça. Então, o advogado Uhum, é o caso de tem que ter ciência isenção, né? disso. Tem uma isenção para quem ganha até 10 salários mínimos e que tenha mais de 60 anos. É o requisito da lei de custas. Se ele conseguir Uhum, estender isso para a taxa, melhor ainda para ele, né? Ou seja, vai retardar um sim. pouquinho o começo do processo, mas dependendo do valor, eu arriscaria um agravo, dependendo do valor da taxa. Agora, se for uma taxa mínima, com um valor aí razoável que o cliente tem condições de pagar, Uhum, aí faz sentido ele agravar para ganhar um não, talvez, né? Mas agora uma taxa com de 10 certeza. mil, 30 mil, taxa máxima, eu arriscaria fácil um agravo. Pagaria as custos do É claro, agravo, né? sim, Então, essas dicas aí são muito importantes, eu acho, porque o advogado, às com vezes, certeza. fica preocupado com gratuidade. É uma coisa que a gente tem que passar também, tomar muito cuidado quando for pedir uma gratuidade. E a gente sabe há muito tempo que Uhum, só a declaração não resolve, que tem que comprovar que não tem condições. tem Hoje que o juiz tem todos comprovar. os mecanismos na mão para pesquisar a vida do cliente. Vai entrar lá na Receita Federal, É claro. ele vai entrar no Snipe, ele vai entrar no Cisbajude, vai virar do camarada. E aí vai É claro. então não é bom arriscar, não. É bom arriscar com tudo, com É, cópia de fatura de tem cartão. que instruir direitinho o pedido dele, né? É. Até porque não adianta vir mal instruído, que o juiz vai mandar vir os comprovantes. E o juiz geralmente E aí dá você está 15 dias de perdendo tempo de prazo. processo de novo, Mas isso. é menos 60 dias perdidos, 60 a 90. É, Então, o que acontece? Não adianta querer tentar passar, que não vai passar. Não vai, porque tem muita gente para fiscalizar. Né? Então, sim, esses muita toques, assim, essas dicas, eu acho muito válido mesmo. Você vai ajudar muita gente aí com esse seu projeto. Ô, Paulinho, eu quero te agradecer demais, tá? Eu gostaria muito de já te fazer um convite da gente já marcar um bate-papo para daqui mais um tempo. A gente, de Vamos. repente, escolhe um tema aí que o pessoal... Daqui a pouco eu abro isso aí, a gente marca para daqui um mês, mais ou menos, a gente marca outra vez. E a gente pode Sim. conversar sobre algum outro tema de mais interesse, que o pessoal mande aí pra Pode gente, fazer, tá? E pode eu fazer queria uma só de aproveitar para taxa. convidar os advogados. Oi? A gente pode fazer uma só de taxa judiciária. Podemos fazer uma só de taxa judiciária. Isso aí Né, que é bem pega firme, interessante. porque dá muita dúvida. Tá. Vamos fazer sim. Mas E eu queria aproveitar então, para convidar os advogados aqui de Volta Redonda e região para irem na sua palestra lá da OAB em Volta Redonda, tá, gente? O Paulinho vai estar no dia 14, não é, Paulinho? na próxima segunda, dia 14, 18h30. Lá na sede Próxima da OAB. segunda, dia 14, 18h30. Tem que ligar lá para a OAB para fazer inscrição? Como é que está funcionando? É bom fazer um contato, mas lá no convite da OAB não tem inscrição, não. Mas é bom Não tem assim, restrição. até porque é a OAB Jovem que está organizando.
Ah, pediram perfeito. essa conversa, porque, de fato, Uhum, não só eles, né, mas todo mundo tem dificuldade, né? A claro, gente tem há 30 anos, claro. no caso pessoal lá, você vai olhar a lei para você preencher creche, você não vai sair preenchendo. Né? Imagina quem não tem essa experiência, tá bom? É, com certeza. Tá ótimo. E fazer também novamente o convite aqui para todos os advogados, advogadas que atuam aqui no estado do Rio de Janeiro, para vocês participarem, dia 24 de agosto, às 19 horas, no YouTube, tá? Ao vivo, gratuito, vai ser a Masterclass Acelerando Processos no TJRJ. A gente vai disponibilizar hoje ainda, se não amanhã, o link para as inscrições, tá? Você vai precisar se inscrever, mas não custa nada, fica tranquilo. É só você se inscrever para você poder receber as notificações e receber o link da aula, porque não é uma aula aberta, tá? Só participa da aula quem fizer a inscrição, tá bom? Então eu conto com a participação de todos vocês, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque a gente vai ter lá conteúdo de muito valor e que vai fazer com que você aprenda muitas coisas que vão fazer muita diferença no seu dia a dia. Paulinho, obrigada demais pela sua disponibilidade, por estar aqui comigo hoje. Eu fico muito honrada, muito feliz, porque realmente você é uma pessoa que foi muito importante para mim nessa minha formação para eu chegar até aqui. Então, meu muito obrigada de coração para você, por tudo que você me ensinou até hoje. É isso, disponha, estou sempre à disposição aí de você, dos colegas, e até uma próxima. E sucesso Até aí no uma seu projeto, próxima. tá bom? Tá Obrigada. bom. Obrigada. Até a próxima, então. Gente, boa noite. Tchau, Valeu, tchau. tchau.